Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aí, vamos falar sobre a segunda lei de Newton. Só que, como algumas coisas devem ser mencionadas do que nós falamos anteriormente, então vamos revisar alguns detalhes. Então, o que nós vamos estudar nas leis de Newton? Nós vamos estudar as causas do movimento dos corpos, tudo bem? Aí, nós falamos sobre a primeira lei. Coisas importantes na primeira lei. Ela trata sobre a condição de equilíbrio, tá? Equilíbrio de quê? Equilíbrio de forças e equilíbrio de movimento. Então, os corpos têm de manter essas duas condições de equilíbrio. No equilíbrio de forças, a força resultante é igual a zero. No equilíbrio de movimento, o vetor velocidade é constante. Então, quem é que muda a velocidade? Não é a aceleração? Então, a aceleração tem de ser nula. Nós temos duas condições para termos aceleração nula. Ou o corpo está parado, permanece parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme e permanece em movimento retilíneo uniforme. Então, no contexto da primeira lei, o que a gente pode concluir? Os corpos se encontram de uma certa maneira e permanecem na mesma maneira, no mesmo jeito. Tudo bem? O que vai acontecer com a segunda lei? A segunda lei é exatamente oposta à primeira. Então, tudo que nós falamos para a primeira lei, nós vamos falar o contrário, o oposto para a segunda. Na primeira lei, a força resultante é zero. Isso implica que a aceleração também vai ser quanto? Zero. E se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Na segunda, então vamos. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. Na primeira lei, lei da inércia, não era equilíbrio? Então, na segunda lei, é o desequilíbrio. Desequilíbrio de quê? Na primeira lei era equilíbrio de força e movimento. Na segunda lei é desequilíbrio de força e de movimento. No equilíbrio de força da primeira lei, a força resultante não era zero? Aqui, a força resultante será o quê? Diferente de zero. No equilíbrio de movimento, a velocidade não era sempre a mesma? Se fosse zero, permaneceria zero. Se fosse diferente de zero, permaneceria com o mesmo valor? Aqui não. Aqui a velocidade ela não será mais constante. E quem muda a velocidade não é a aceleração? Então, a aceleração não será o quê? Nula. A aceleração será diferente de zero. Então, por exemplo, todos os outros movimentos que possuem aceleração, como movimento circular uniforme, não possui aceleração centrípeta, porque não vai mudar a direção da velocidade, então eles estão de acordo com a segunda lei. O outro, movimento retilíneo uniformemente variado, não muda o valor da velocidade, então vai estar de acordo com a segunda lei. O outro, movimento circular uniformemente variado, muda a direção e muda o valor, então isso aí se enquadra na segunda lei. Então, o que acontece? Nessa situação, de acordo com a segunda lei, eu não vou permanecer mais do mesmo jeito. Eu vou estar de um jeito e o que vai acontecer? Eu vou mudar essa condição que eu me encontro. Eu vou mudar esse jeito que eu me encontro. Então, eu não posso ficar mais parado e permanecer parado. Ou eu não posso mais estar em movimento retilíneo uniforme e permanecer em movimento retilíneo uniforme. Eu vou estar de um jeito e vou mudar esse meu jeito. Tudo bem? E por que eu mudo esse meu jeito? Pelo seguinte, porque eu terei a força resultante diferente de zero. Isso implica que a aceleração também será o quê? Diferente de zero. E se eu tiver aceleração, isso implica que eu terei também força o quê? Resultante.
Então, voltando aqui, o que vai acontecer? Se eu tenho força resultante, obrigatoriamente eu tenho de ter uma aceleração. E se eu tenho uma aceleração, obrigatoriamente eu tenho de ter uma força resultante. Então, essas grandezas, elas vão existir simultaneamente. Bom, daí temos algumas condições. Vamos supor que eu tenha a mesma massa de um corpo. Se eu tiver a mesma massa de um corpo, o que vai acontecer? Nós teremos uma relação de proporcionalidade entre força resultante e aceleração. Qual será essa relação de proporcionalidade? Quanto maior a força resultante, maior o quê? A aceleração. Quanto menor a força resultante, menor o quê? A aceleração. Tudo bem? Tranquilo? Isso quer dizer o seguinte, ora, se eu tenho lá um mesmo corpo e numa situação eu faço mais força do que em outra situação, aquela que tiver maior força resultante, eu terei o quê? Maior aceleração gerada. A que eu tiver menor força resultante, eu terei menor aceleração gerada. Tudo bem? E vice-versa. Então, eles têm uma relação diretamente o quê? Proporcionais. Tudo bem? Uma outra situação que a gente tem, essa aqui de mesma aceleração, a gente não vai analisar, mas poderíamos depois analisar, tá? Mas não é muito comum. A última situação que acontece é se eu aplicar a mesma força resultante. Se eu aplico a mesma força resultante, vamos desconsiderar isso daqui, tá? Qual é a relação de proporcionalidade que nós vamos ter entre massa e aceleração? Então, para uma mesma força resultante, quanto maior a massa, menor o quê? A aceleração. Quanto menor a massa, maior a aceleração. Então, eles têm uma relação inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, força resultante e aceleração têm uma relação diretamente proporcional. Massa e aceleração têm uma relação inversamente o quê? Proporcional. Vamos pensar. Nós vamos aplicar a mesma força em um carrinho de compras. Só que hora ele vai estar cheio, hora ele vai estar vazio. Se ele estiver cheio, a aceleração dele é menor. Se ele estiver vazio, a aceleração dele será o quê? Maior. Daí, nós chegamos à construção que força resultante, não é qualquer força, tá? É o resultado da soma de todas as forças. Será igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Força resultante será igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu tenho essa condição, o que acontece? Todas as vezes que eu tiver força resultante, implica obrigatoriamente ter aceleração e vice-versa. Como são vetores, o módulo da força resultante vai ser o produto entre a massa e o módulo da aceleração. Só que esses dois vetores, necessariamente tem que ter a mesma orientação, ou seja, a mesma direção e mesmo sentido. Se a força resultante estiver para a direita, a aceleração estará para a direita. Se a força resultante estiver para baixo, a aceleração estará para onde? Para baixo, obrigatoriamente. Unidades importantes. Força resultante é dada em quê? Em Newton. Tudo bem?
massa sempre em quilogramas, aceleração sempre em metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, pergunte aí no canal. Um abraço, gente. Depois a gente vai tratar mais coisas sobre essa segunda lei. Valeu, um abraço, fiquem com Deus, até mais.